Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do Vascão. E hoje também é dia de Vasco, meu amigo. Hoje o Vasco vai entrar em campo contra o Vitória. Vamos falar muito aí do time do Vasco, onde você vai poder assistir essa partida muito importante. O Vasco precisando vencer para estar ali no bolo, ali na busca pela Libertadores. Vamos falar também da negociação avançada que o Vasco tem com o meio-campista suíço, meu amigo. Ele está atuando no futebol português e pode ser reforço do Vasco. O Vasco tem até amanhã para contratar esse jogador e também o Vasco segue interessado em um meio atacante argentino. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Falta pouquinho para a gente chegar a 215 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo será no Barradão às 6h30 da noite e terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco aí precisa vencer no Campeonato Brasileiro, né? A última vitória foi contra o Atlético Paranaense na segunda-feira e agora precisamos também pontuar bem fora de casa, né? O Vasco vem pecando bastante quando atua fora de casa. Aquele jogo contra o Criciúma ficou nítido isso, né? A fragilidade do Vasco quando atua fora de casa, teve o domínio da partida ali para conseguir os 3 pontos e por vacilo da defesa ali, especificamente do Paulo Henrique e também do Matheus Cocão, que acabou vacilando no lance. O Vasco acabou tomando um gol de empate no último jogo que a gente fez fora de casa. Depois disso, o Vasco teve uma série de jogos aí contra o Atlético Paranaense e agora vamos enfrentar o Vitória no Barradão, um clube que está totalmente desesperado, louco para sair da zona do rebaixamento. Vai querer jogar muito para cima do Vasco, vai tentar se impor logo de cara, né, com o apoio do seu torcedor. A gente sabe como que é a torcida lá na Bahia, tanto o torcedor do Bahia também do Vitória, eles empurram, eles torcem bastante mesmo, tentam apoiar sempre o clube deles e com certeza não será fácil para o Vasco esse jogo. Por mais que pareça ser uma baba, quando você olha a tabela, você vê o Vitória lá embaixo, mas não será tão fácil assim e torcendo para que o Vasco conquiste um bom resultado e vença essa partida hoje. Possivelmente devemos ter força máxima, exceto o Coutinho, né, que está fora. Discordo totalmente da comissão técnica do Vasco, né, em querer preservar o Coutinho mais uma vez. Ele, na minha opinião, ele teria que ser relacionado para essa partida aí, já que a tendência é que ele entre em campo no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, um campeonato que tem uma intensidade extrema. O Vasco precisa conseguir um bom resultado lá na Arena da Baixada e o Coutinho não estará no mesmo nível dos outros jogadores, né? Não estará com o mesmo nível de competição dos outros atletas, né? Pode entrar um pouco mais moroso, um pouco mais lento na partida, porque ele não está com ritmo de jogo, né? Não é porque o jogador não está querendo jogar, e sim porque ele não tem ritmo de jogo. Na minha opinião, o Vasco tinha que ter levado o Coutinho para Salvador para ele entrar em campo hoje aí e jogar com a camisa do Vasco nessa partida contra o Vitória para ter um pouco mais de ritmo de jogo, já que vamos ficar 10 dias parados aí devido à data FIFA. O Vasco só volta a jogar no dia 11 pela Copa do Brasil, fora de casa e contra o próprio Atlético Paranaense. Mas para o jogo de hoje, devemos ter força máxima, como eu falei, fora o Coutinho. Possivelmente devemos entrar em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique de volta à lateral direita no lugar do Pumita Rodrigues, a zaga com o Maicon e João Vitor. O João Vitor foi expulso na Copa do Brasil, mas pelo brasileiro vai jogar aí normalmente. Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Hugo Moura, Matheus Cocão ou Juan Esforza. Se falou bastante aí na possibilidade do argentino entrar no lugar do Cocão, que foi muito mal no jogo contra o Atlético Paranaense, já vem mal já em alguns jogos, né, abaixo realmente, foi muito mal, assim como o Paê também, que será titular hoje. O meio campo do Vasco ali, só o Hugo Moura se salvou, jogou pelos 3 do meio campo, né? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele defendeu, ele armou a equipe e fez gol lá na frente, né? Fez, sem dúvida nenhuma, a melhor partida da carreira dele, tanto por todos os clubes que ele passou, cara. Sem dúvida nenhuma, foi disparado o melhor jogo da carreira do Hugo Moura. E esperamos que ele continue crescendo e que o Matheus Cocão também melhore. Mas hoje eu daria oportunidade ao Juan Esforza, que seria mais interessante atuar ali no meio campo. Gostaria muito de ver o argentino jogando ao lado do Hugo Moura, que está um jogador que está desenvolvendo bastante ali como primeiro volante. Daria um pouco mais de liberdade também para o Esforza ajudar, auxiliar mais o Paê também na criação, né? O Esforza tem essa qualidade no passe, no lançamento, muito melhor do que o Matheus Cocão, que é um jogador mais de combate, né? Mais de marcação, apesar de ter feito alguns jogos interessantes, mas os últimos jogos do Cocão foi muito abaixo e, na minha opinião, ele está merecendo sim ir para o banco e o Esforza ser titular. Como eu disse, o Paê completando ali o meio campo e o ataque, possivelmente aí com o Ryan jogando na ponta direita. Ele será o substituto do Watson, de acordo com as informações. A diretoria do Vasco e a comissão entende que ele está pronto para ser esse cara ali na ponta direita.
vai ser mais uma vez titular. Na ponta esquerda, Emerson Rodrigues, jogando deslocado, ou talvez, quem sabe, o DVD foi relacionado, viajou com um time para Salvador, pode ser que ele fique no banco de reservas e o Emerson Rodrigues, mais uma vez, seja titular na ponta esquerda, e o Verratti como nosso homem-gol, centroavante do Vasco. Esse é o provável Vasco que vai pegar o Vitória logo mais às 6h30 da noite, como eu disse, só com transmissão do Premier. Na minha opinião, 2-1 Vasco, gol do Verratti e um gol do DVDI, lei do ex, mais uma vez funcionando para o Vasco, já funcionou lá contra o Atlético Paranaense, né? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo, né? Eu falei 2-1 porque o Vasco, meu amigo, sempre toma gol, né? Não tem jeito, a defesa do Vasco é uma mãe para os adversários. Bom, seguindo aqui com o nosso girão de notícias, o Vasco corre contra o tempo para anunciar contratações de reforço. E hoje tivemos uma grande novidade, cara, uma grande surpresa, para falar a verdade, que o Vasco está negociando a contratação de um meio atacante suíço, que está atuando no futebol português. De acordo com o Globoesporte.com, eles confirmaram que o Vasco está negociando a contratação do meia Maximir Domingues, jogador de 28 anos que está atuando no Gil Vicente de Portugal. O Vasco corre para fechar o negócio antes do encerramento da janela nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo, a diretoria do Vasco mantém outras frentes de negociação para reforçar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Ainda se fala na busca por um zagueiro, que seria o Luan Pérez, e também, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda demonstra um certo interesse na contratação do Benjamin Garré. Não teria desistido de contratar o jogador que está atualmente no Krylia Sovetov, lá da Rússia, jogador de 24 anos, é o meio atacante, que viria para suprir aí a ausência do Adson, a lesão do jogador. A gente já falou inúmeras vezes desse atleta. Mas falando aí do jogador suíço, que está muito perto de ser reforço do Vasco, Maxime Domingues, o jogador tem passagem por clubes lá da Suíça e da Polônia. Defende o Gil Vicente lá de Portugal já há 2 temporadas e tem mais 2 anos de contrato com o clube português. É um meia que atua pela direita, também pode fazer um pouco mais à frente, a ponta direita. Ele atua realmente ali na posição do Adson. As negociações estariam ocorrendo há mais de uma semana e avançaram nos últimos dias. E a janela de transferência, como eu disse, fecha amanhã. O Maxime Domingues tem 39 partidas e 6 gols marcados com a camisa do Gil Vicente. Na atual temporada, ele atuou em 3 jogos, todos eles como titular. E esperamos aí que o Vasco feche essa contratação, né? Um jogador camisa 8 lá do time do Gil Vicente, pode atuar, como eu disse, mais à frente como um ponta ali, um ponta direita, mas a posição dele realmente é no meio campo. Mas ele será, caso seja contratado, será o titular ali para jogar na posição do Adson. Como a gente falou, o Ryan está sendo meio que escolhido momentaneamente para suprir a ausência do Adson. Caso o Vasco não contrate tanto aí o Maxime Rodrigues e também o Benjamin Garré, pode ser que realmente o Ryan seja confirmado ali na ponta direita. E também vamos ver como que vai se sair aí o Jean Davi, né, cara, novo reforço do Vasco. A princípio, teria agradado a muitos torcedores do Vasco naquele primeiro jogo lá na Copa do Brasil, um jogador que parece que tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, tem velocidade e tem um drible, né? Pode ser muito interessante esse jogador e ele desenvolver juntamente com a equipe do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha desse Maxime Domingues, cara, um jogador totalmente desconhecido, suíço, de 28 anos, que está atuando já há algum tempo no futebol português. Eu, particularmente, nunca ouvi falar desse atleta. Ele é canhoto, gosta de puxar sempre para dentro, para o meio, muito parecido, muito semelhante ao estilo de jogo com o do Adson realmente, né? Vamos torcer para que feche essa contratação, um jogador que tem tudo sim para chegar e ser titular, pegar a camisa titular do Vasco e ir para o jogo. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa busca de reforço. Esperamos também que o Vasco feche a contratação de um zagueiro, que ao que tudo indica, o Vasco não desistiu do Luan Pérez, ele é o grande nome para o mercado. Vale ressaltar que caso o Luan Pérez consiga a rescisão de contrato, mesmo com o fechamento da janela, o Vasco vai poder fechar com ele dias após isso, porque ele vai ser um jogador livre. Ainda tem um período de inscrição para jogadores que estarão livres no mercado sem clube nenhum. Aí o Vasco deve estar tendo um pouco mais de calma quanto a fechar a contratação do Luan Pérez, mas dará prioridade máxima a contratar tanto aí o Maxime Domingues ou talvez o Benjamin Garré. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E lembrando que vai ter pós-jogo hoje, após acabar Vasco e Vitória, Vitória e Vasco. E o jogo é fora de casa, hein? Tamo junto e é nóis.